Fala meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson Júnior, sou consultor aqui da Anderson Rios Consultoria e você está aqui comigo hoje no escritório da Anderson Rios Consultoria para a gente falar sobre vendas. Então antes da gente entrar aí no assunto, eu peço que por gentileza, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente traz conteúdo voltado ao setor moveleiro, tá? Ativa o sininho de notificação para você receber todas as notificações quando a gente subir um vídeo novo, tá? A gente tem vídeo aqui, a gente tem live, então a gente tem bastante conteúdo. Se você se interessa por vendas, e eu creio que sim, deixa aqui o seu like, isso é muito importante para nós. Nós entendemos dessa forma que esse é um conteúdo que está te agradando e cada vez mais a gente vai trazer mais conteúdo voltado a isso. Se você tem alguma dúvida sobre algum assunto, alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer aí para vocês. Maravilha, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre vendas, certo? Mas a gente não vai falar sobre técnica de vendas, persuasão, gatilhos mentais. Isso aí o YouTube ele já está permeado de informação de gente do nosso segmento, fora do nosso segmento. Não quero falar sobre isso com vocês, eu quero falar sobre gestão de vendas. Por que que a gente precisa gerir as vendas? Porque a gente precisa administrar as vendas. Porque venda é um processo como qualquer outro. Muitas vezes a gente vê muito empresário de marcenaria vendendo a qualquer preço, colocando qualquer prazo para fechar a venda, e isso é como febre. Tá? Febre é o sintoma. Quando você leva seu filho no pediatra, o pediatra fala que ele está com febre, a febre é só um sintoma, mas na verdade o diagnóstico é alguma inflamação. Às vezes é um dente ali que está inflamado, às vezes está com alguma inflamação no intestino. O problema com vendas é a mesma coisa, é só o sintoma. Mas muitas vezes o diagnóstico ou a doença é a falta de gestão, é a falta de administração. É vender, abaixar muito o nosso preço para conseguir fechar uma venda. Muitas vezes a gente precisa diminuir muito o nosso prazo para fechar uma venda, para atender a necessidade de arquitetos, e isso não é normal, isso é um erro, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou te dar algumas ferramentas para que você consiga corrigir esses erros. Então vamos lá, se a gente fosse elencar aqui um primeiro tópico para isso, de onde parte aí todo o processo da gestão de vendas, a gente partiria disso daqui. Público-alvo. Público-alvo, Anderson, acho que você está partindo muito aí para o lado do marketing. Não, gente. Público-alvo é o que vai nortear toda a nossa publicidade, é o que vai nortear o nosso posicionamento de marca, é o que vai nortear o nosso produto, o que a gente agrega, o que a gente não agrega. Tudo isso vai estar contemplado aqui no público-alvo. Não adianta eu querer oferecer iPhone para um cara que compra Xiaomi. Não adianta eu querer oferecer Xiaomi para um usuário de iPhone. Da mesma forma no nosso segmento. Não adianta eu querer oferecer um produto de alto padrão para um cliente que não consome esse produto. Da mesma forma que eu não vou conseguir atender o alto padrão trabalhando com um produto para o público C, certo? Então o primeiro ponto é entender para quem eu posso vender. Tem uma diferença entre querer e poder. Creio que é o sonho aí da maioria dos empresários atender o público A e A+, mas muitas vezes nós não temos estrutura e nem expertise para isso. E isso não está relacionado só à esfera técnica, muito pelo contrário. Para você atender o público de alto padrão, você precisa dialogar com ele. E o público de alto padrão tem uma cultura diferente do público C. Os caras viajam muito, os caras consomem só produto de altíssima qualidade, frequentam os melhores restaurantes, vestem as melhores marcas, usam os melhores relógios, os melhores sapatos. Então se eu não tiver essa estrutura para dialogar com esse cara, se eu não estiver frequentando os mesmos lugares que ele, dificilmente eu vou conseguir vender para esse cara. Eu vou depender muito de um terceiro, que na maioria das vezes é o arquiteto. E aí é onde o empresário de marcenaria muitas vezes vira refém do profissional de arquitetura, e não por culpa do arquiteto, mas por culpa do empresário que quer se meter aonde ele ainda não pode, tá? Então se hoje você ainda tem um pouquinho de dificuldade, você sente que você quer atender o público A, mas você não tem estrutura, cara, desce um pouquinho, vem pro B, vem pro C. E se em contrapartida você vê que você tem estrutura, expertise, cultura, dá esse passo, mas tudo isso vai partir daqui do público-alvo. Agora eu vou falar de um subtítulo aqui que ajuda muito, que é a persona. Persona é justamente a personificação do meu público-alvo. Para que eu preciso dessa persona? Preciso dela
para formalizar a minha comunicação, certo? O que seria a persona? Persona é a reunião de todas as características do meu público-alvo em uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui, vou criar uma persona junto com vocês. O meu cliente, eu defini aqui que o meu público-alvo é o público-alvo B, classe média alta, classe alta, público B. Então esse cara, ele vai ter ali entre 30 a 45, 50 anos, ele é empreendedor ou ele é da área da saúde. O meu público-alvo, o cara que eu quero dialogar, é um cara mais conservador, é um cara mais família, então ele busca entregar ali o melhor conforto para a família, o melhor para os filhos, a melhor escola, a melhor educação. Ele é um cara que gosta de exclusividade, então o carro dele é uma SW4, é uma BMW, é um SUV aí de mais alto padrão. Esse cara, ele gosta de futebol, ele gosta de tomar a cervejinha dele, ele gosta de viajar, gosta aí de ir para outros países, conhecer outras culturas, e essa é a minha pessoa. Esse seria o meu público-alvo. Entendendo esse cara, toda a minha comunicação vai ser voltada a ele, porque é ele que eu quero atender. São pessoas que se encaixam neste padrão de comportamento, tá? Então eu vou buscar as referências, o que esse cara gosta de ver, onde esse cara gosta, onde esse cara frequenta, o que ele gosta de consumir. Eu vou começar a buscar essas referências, vou começar a buscar as marcas, referência nas marcas que já estão posicionadas nesse mercado, e a partir disso eu vou começar a me comunicar com esse cara. E esse gancho aqui já puxa o nosso segundo tópico, é mostrar o que eu quero vender. Quando eu não tenho esse público-alvo definido, eu caio na máxima de mostrar e de divulgar qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Eu quero atender, vou pegar aqui o meu gancho, eu quero atender o público B. É o cara que está quase no patamar de público A, mas está acima do público C. Então é o cara ali o projeto de uma casa aí com 6 a 7 cômodos vai estar na casa de 250, 280 mil. Ele já pega ali um pouquinho de acabamento em laca, já pega uma coisinha ou outra em lâmina, ele já gosta de uma ferragem mais diferenciada, então esse é meu público-alvo. Aí eu quero atender este cara, mas eu não defini a persona, eu não sei o que ele gosta de consumir, eu não sei onde ele gosta de frequentar, eu não sei qual é o tipo de imóvel que ele aspira. Aí eu vou e faço um banheirinho e posto na minha rede social. Nada contra fazer banheiro, mas se eu quero atender esse cara, um banheirinho pequenininho no Branco TX e no puxador bola vai afastar esse cara aqui de mim. Muito pelo contrário, vai trazer para perto de mim pessoas que vivem essa realidade. É por isso que muitas vezes você investe em tráfego, você paga um cara para fazer filmagem, você paga fotógrafos, mas você não tem resultado, porque você está mostrando o que você não quer vender. Então qual que é a saída? Começar a mostrar nas suas redes sociais somente o que você quer vender. Nisso aqui eu já estou melhorando a minha comunicação, eu já estou começando a agregar um pouco mais de valor. Perceba que a gente está no princípio, a gente está saindo lá da base. Eu estou definindo aqui esse cara e eu estou começando a agregar valor para ele. Estou melhorando. Eu fiz uma casa inteira, eu vou postar tudo que eu fiz? Não, gente, faz um filtro, seleciona o que ficou de mais bacana, seleciona ali os seus diferenciais, alguma solução que só você tem, de repente ali no home tá todo padrãozinho, não tem lâmina, não tem nada, mas aí você colocou um painel de TV pivotante que divide um ambiente. Cara, publica ele. De repente ali no quarto você não fez nada de diferente, mas vendeu ali um sistema SS200 de trilho oculto. Posta o bendito do roupeiro, posta isso, posta o que você quer vender. A cozinha foi toda na corrediça oculta, mas o dormitório foi na telescópio. Posta só a bendita da corrediça oculta da cozinha, tá entendendo? Começa a mostrar o que você quer vender e parar de mostrar o que você não quer. E nisso aqui a gente já pega o gancho pro terceiro tópico, ser multicanais. Isso aqui é algo que poucas marcenarias no Brasil fazem hoje. Mas o que a gente precisa entender? Cada uma das redes sociais, aqui eu só estou falando de rede social ainda, cada uma das redes sociais tem um tipo de finalidade diferente. Instagram é ótimo, Instagram é hoje onde os nossos clientes passam a maioria do tempo? Mas o Instagram é uma rede que é um pouco mais difícil de consolidar. Por quê? Porque ela é uma rede de engajamento. Eu tô ali no feed, às vezes eu passo 2 horas vendo ali vídeo de Reels. Gente, 2 horas, possa ser que eu veja ali pelo menos uns 2.000 vídeos. E olhe lá se não mais.
Então possa ser que nesse momento eu vi a sua marcenaria, só que a sua marcenaria está concorrendo com o meu meme, às vezes vídeo de cerveja, às vezes vídeo de mulher, então a sua concorrência ali está muito grande, cara. No TikTok, então, nem se fala. Então, essa é uma rede interessante para eu ter um primeiro contato com o lead, com o prospect. É uma rede social para eu conseguir gerar um interesse nele, mas a rede hoje que mais consolida clientes de imóveis sob medida se chama YouTube. Como exemplo desse vídeo, será que a gente já está há quanto tempo aqui falando? Creio que a gente já está uns 10, 12 minutos. Você parou 10 a 12 minutos aqui para me assistir. Da mesma forma que o prospect, ele também vai parar um tempinho para te ver. Lá no meu Instagram você vai ver algumas soluções bacanas, mas é algo um pouco mais rápido. Aqui você está vendo um conteúdo mais denso. Da mesma forma que é aqui onde você consegue mostrar os seus diferenciais pro seu prospect. É aqui onde você consegue gerar mais desejo, é aqui onde você consegue desenvolver mais relacionamento com ele. Começa a dar mais ênfase pro YouTube. Se inspire em vídeo. Sabe um vídeo que você pode se inspirar? Um formato de vídeo? Formato de corretor que vende casa de altíssimo padrão e casa de luxo. Como eles apresentam, a forma qual eles filmam. E não espera ter uma câmera profissional, não espera ter nada disso. Pega o seu celular e faz, começa, dá o primeiro passo. Anderson, por que você está dando tanta ênfase assim no digital? Não tem para onde correr. O digital hoje é uma realidade em qualquer segmento. Na verdade, hoje a gente vive a era do phygital, né? A junção do físico com o digital. Mas mesmo que eu faça uma campanha de prospecção física, qual é a minha vitrine? Você tem uma loja em uma das principais avenidas da cidade? Ou o seu showroom hoje, o seu mini estúdio está dentro da sua marcenaria? Qual é a localização? É num bairro central ou é em um bairro mais periférico, um bairro afastado? Se você fizer uma prospecção na rua ou fizer uma rodada de negócios, um networking, a sua vitrine vai ser as suas redes sociais. Vai ser o primeiro contato do seu prospect com você vai ser por meio das suas redes sociais. Então a gente precisa investir nisso. E hoje aqui nesse vídeo, a título de, entre aspas, prospecção, que a gente nem está falando disso, a gente está falando mais de posicionamento, eu vou abordar essa parte do digital, porque é de fato hoje a nossa principal vitrine. Mas maravilha, Anderson. Eu já fiz isso tudo que você falou. Defini público-alvo, defini persona, estou mostrando só o que eu quero vender e estou em multicanais. E o que está começando a acontecer comigo? Está começando a vir muito cliente, está começando a vir muita gente, eu me posicionei melhor, eu busquei as referências e o negócio agora está começando a esquentar. Estou recebendo muito pedido de orçamento. Qual que é o próximo erro aqui que a maioria das marcenarias aí no Brasil comete? Briefing é algo imprescindível. Nós precisamos fazer um briefing com o nosso cliente, e não somente um briefing, um excelente briefing. Eu preciso filtrar esse prospect aqui no briefing. É aqui onde eu vou entender qual que é a do cara. Se o investimento dele é para curto, médio ou longo prazo, se ele tem capital suficiente para investir no meu produto, o que ele está buscando, se ele está buscando exclusividade ou se ele está buscando algo mais prático. É aqui no briefing que eu consigo filtrar tudo isso. E o que muitas vezes acontece é que o cara viu um anúncio, ou viu uma publicação na rede social, cai direto no WhatsApp, ali pelo WhatsApp mesmo fala que está querendo um projeto, a marcenaria pergunta se o cara já tem planta, o cara envia a planta em PDF pelo próprio WhatsApp, às vezes nem conversa, nem marca um café, não conversa pessoalmente, nem não faz uma ligação. É tudo via WhatsApp. Gente, o WhatsApp não passa credibilidade alguma. A gente não está vendendo sapato, gente. A gente não está vendendo celular. Nós estamos vendendo móveis sob medida. A gente está lidando com o sonho do consumidor. Você precisa passar credibilidade para esse cara. E esse cara só vai enxergar valor em você se você se posicionar. Tem alguns coaches aí, né, que falam que a gente está vivendo a era do uau. O que significa a era do uau? A gente está vivendo a era da experiência. Muitas vezes eu sei que você que está me assistindo aí, você não frequenta um restaurante só pela comida. Você frequenta um restaurante pelo ambiente, pelo clima, pelo atendimento. Você frequenta pela experiência. Quantas e quantas vezes a gente já não deixou de comprar o produto em uma loja porque a gente não foi bem atendido? Com o seu cliente é a mesma coisa, você precisa proporcionar um excelente atendimento para ele. E é nessas oportunidades que muitas vezes você começa a filtrar esse cara. Muitas vezes o dono de marcenaria chega para nós se queixando que está recebendo muito orçamento e que está com dificuldade de filtrar e que está precisando
contratar mais projetista, mas quando vai ver o cara nem para fazer uma ligação faz. Esse já é o primeiro filtro para você fazer com esse prospect. Se o cara não tem tempo para te atender e você não é prioridade para ele não precisa ser prioridade para você também. Se o cara não tem tempo para te atender, vai pro final da fila. Dê prioridade para quem quer te atender, dê prioridade para quem quer te encontrar, seja na sua marcenaria, seja um café, seja um coworking, dê prioridade para esse prospect, já começa a filtrar daí. Certo? O seu briefing ele vai te ajudar muito a você filtrar essa quantidade absurda de leads que te aparecem. Você vai conseguir aqui já agregar mais valor ainda ao seu produto, à sua empresa. E é aqui onde o cara começa a parar de te pedir prazo apertado. É aqui onde o cara começa a parar de te pedir desconto estratosférico. Se ele entender que você é uma empresa séria aqui, ele vai passar a te respeitar. Ainda pegando aqui o gancho do briefing, mais uma vez, reforçando, vou até escrever aqui em caneta vermelha. Anderson, você está falando de briefing, você está falando de público-alvo, você está falando de atendimento, de ser multicanais. Gente, isso é gestão. Se você faz essa cartilha aqui, se você faz essa tarefa de casa, pode ter certeza que você vai ser muito mais assertivo na sua tomada de ação. O seu departamento comercial vai ser muito mais assertivo, você vai ter uma taxa de conversão mais alta, você vai ter menos dor de cabeça com picuinha, com cliente que não tem capital para investir no seu produto, você vai ter menos taxa de inadimplência. Se você fizer essa cartilha aqui, isso aqui é gestão, gente. Isso aqui é gestão comercial. E aqui no atendimento é onde você vai quebrar a maioria das objeções do seu cliente. É aqui onde esse cara vai parar de te pedir desconto estratosférico, é aqui onde esse cara vai parar de te pedir prazo absurdo, é aqui onde esse cara vai te respeitar, se você proporcionar um excelente atendimento para ele. Gente, mesmo que você tenha um espaço pífio na sua marcenaria pequeno, faça ali um ambiente onde você consiga atender o seu cliente. Se você não tem condição hoje de montar um estúdiozinho, se você não tem condição de fazer nada, pelo menos mantenha a sua empresa limpa e organizada. Os colaboradores de uniforme, os colaboradores de bota. Quantas e quantas vezes a gente vê marcenaria que o colaborador está sem camisa, descalço. O cliente chega lá, como é que ele vai respeitar uma empresa dessa? Se atenham a essas coisas, tudo isso faz parte do atendimento, tudo isso faz parte da experiência. Lembrando, como eu falei no começo, o tomador de decisão no que diz respeito a móveis sob medida residenciais, na grande maioria das vezes é a mulher. A não ser que seja um segmento business, na grande maioria das vezes vai ser mulher. E mulher é detalhista. Mulher, ela chega no ambiente, ela passa um raio-x. Então se atenha a essas coisas, proporciona um atendimento bacana para o seu cliente. Muitas vezes a galera se queixa para nós de que não existe um termo na economia chamado poder de mercado. E muitas vezes o empresário de marcenaria ele se queixa para nós de que ele não tem poder de mercado. Muitas vezes o concorrente dele tem poder de mercado, mas é porque vende mais barato. E se você não tem uma estrutura, um orçamento bem estruturado, você não tem consciência do que você está fazendo, se você vender preço sem consciência, de forma inconsciente, você vai caminhar à falência. Então muitas vezes, na grande maioria das vezes, no nosso segmento, vender mais barato não é sinônimo de sucesso, tá? Muitas vezes isso é sinônimo de fracasso. Mas aí o cara se queixa de que não tem poder de mercado, que sempre está fazendo orçamento, ele tem mais estrutura, tem mais colaboradores, investiu, deixou todo mundo uniformizado, todo mundo ali é carteira assinada, paga impostos, emite nota, mas mesmo assim o cliente não consegue enxergar valor na empresa, não consegue enxergar valor no produto. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai analisar o produto do cara, não tem acabamento nenhum, não tem nenhum tipo de diferencial. E quando eu me refiro a acabamento, eu não estou falando de canto 45 graus, não estou falando de um módulo completo, né? Que é 2 portas, gaveta, só com divisões, aquele módulo inteiriço. Não estou falando disso. Tô falando quando você vai analisar o produto do cara, corrediça telescópica light, dobradiça da mais barata, pistão a gás do mais barato. Como é que você quer que o cliente enxergue o valor do seu produto, cara? Invista em ferragens diferenciadas, principalmente se você está galgando ali o público B e o público A. Esse público é um público exclusivista. Você precisa ter coragem. Se você quer trabalhar com arquiteto, vou te contar um segredo aqui. Arquiteto, ele tá de olho na reserva técnica, tá de olho na comissão. Se você estiver trabalhando só com ferragem fraquinha, você não vai conseguir dar a comissão que esse cara quer, porque o seu concorrente está trabalhando com as melhores ferragens, os melhores acabamentos, é laca para todo lado, é laminado para todo lado, então tenha coragem, sai de cima do muro. Ou você é um público mais alto ou você não é.
Mas mesmo que você esteja num público C, ofereça diferenciais. Não vai ser o seu padrão de produto, mas tem esses diferenciais no seu catálogo de ferragem. Você vai conseguir se destacar dessa forma. Invista em acabamentos melhores, ferragens melhores, ofereça soluções melhores. Mostre isso para o seu cliente. Invista ali no estúdiozinho dentro da marcenaria e mostre esses diferenciais. E muitas vezes nós temos muitas objeções, mas a gente está em contato aí com os grandes fabricantes do nosso mercado e muitas vezes a gente se surpreende com o valor das ferragens diferenciadas, com valores de pedido mínimo e com recorrência. Às vezes a gente acha que é muito mais, sendo que ali tem condições da gente estar comprando todo mês, tá? Entre em contato com os principais fabricantes aí de fornecedores de ferragens aí do nosso país, você vai ter uma grande surpresa. Mas invista em diferencial do seu produto. Sabe o que vai acontecer se você colocar em prática tudo isso aqui que eu falei? Você vai faturar mais. Só que você não vai só faturar mais, você vai faturar mais vendendo menos. Você vai reduzir o seu número de vendas e aumentar o ticket médio de vendas. O grande gargalo hoje de uma marcenaria está na montagem, porque vender até que o cara consegue. Ele vende a qualquer preço, a qualquer condição de pagamento, a qualquer prazo, então ele vende, ele consegue, mesmo que de forma errada ele vende. Só que tudo culmina onde? Na montagem. Você não tem capacidade para montar o que você vendeu. Então, se você colocar tudo isso aqui que eu listei em prática, você vai reduzir o número de vendas e aumentar o ticket médio, acabando assim com o seu gargalo na montagem. Mas eu vou te dar alguns bônus aqui, colocando em prática o que eu já vou te ensinar. Isso aqui é chamado aí no marketing de over delivery. O que é over delivery? Você entregar mais do que você prometeu. Então, aqui eu vou te dar ainda alguns bônus para te ajudar a vender mais e melhor. Over delivery. O que é over delivery? Como eu já falei, é você entregar além do que você prometeu. E como a gente consegue aplicar isso daqui, cara, mais efetivo de todos, posso falar para você que é prazo. Muitas vezes você prometeu entregar em 60 dias, você conseguiu entregar em 45, você conseguir entregar em 40, você está colocando em prática o over delivery. Isso aqui nessa venda, possa ser que você ainda consiga um upsell. O que é um upsell? Você conseguir fazer uma venda dentro de uma venda. Você conseguir agregar valor dentro do que você já fez. Ou seja, você entregou um atendimento bacana, você entregou um produto excelente e você entregou abaixo do prazo. Possa ser que esse cara ele ainda compre com você mais um cômodo. Mas não é esse o desfecho que nós queremos. Nós queremos que esse cliente aqui ele se torne um agente de vendas nosso. Vou usar um exemplo para você do que acontece com os meus pais. Eles sofreram muito aqui na nossa região para encontrar piscineiro, um piscineiro bacana. Tentaram de todos os jeitos, de todas as formas, não conseguiram. Até que encontraram um cara show de bola. No começo, o cara não ia uniformizado, ia de tênis porque ele ainda não tinha condição de comprar a bota, de comprar o uniforme, ele estava começando. Mas o comportamento do cara, sensacional. O cara sempre avisa 5 minutos antes a hora que vai chegar. Quando chega lá, muito cuidado, não entra dentro de casa. Quando vai entrar, pede licença e toma muito cuidado para não sujar a casa. Cara extremamente educado, não faz barulho, não faz baderna. Começou a crescer, investiu em uniforme, investiu em bota. Então é um prestador de serviço, cara, para o que ele faz perfeito. O que acontece? Para todo mundo que tem piscina em casa, minha mãe indica o cara. Minha mãe se tornou uma agente de vendas gratuita do cara, sem comissionamento, sem reserva técnica. Então é isso aqui que o over delivery traz para você. Quando você faz toda a cartilha e entrega mais do que você prometeu, você passa a ter um agente de vendas gratuito na sua empresa. Segundo ponto, pegando o gancho desse primeiro, gente, comportamento dos colaboradores, principalmente na montagem. Pegando o gancho desse piscineiro aqui, cara, os seus colaboradores precisam ser exímios no comportamento na casa do cliente, sempre uniformizados, sempre limpos, com muito cuidado com as ferramentas, sem fumar dentro da casa do cliente, evitar brincadeira, evitar liberdade com o cliente, evitar liberdade entre eles, ser discretos. Isso aqui é um grande diferencial e é um bônus incrível para você agregar valor no seu produto e tornar o seu cliente um agente de vendas gratuito para você. Comportamento do cliente, muitas vezes o que depõe contra a empresa não é o produto, não é o atendimento, não é nada, é a montagem. Muitas vezes o que está depondo contra a sua empresa é a montagem. Então invista, dê treinamento, dê condições, mas invista no comportamento dos colaboradores. Para finalizar aqui, se fosse falar assim, Anderson, e qual que é a cereja desse bolo? Eu fiz tudo isso daí, mas se fosse para dar uma cerejinha nesse bolo, para terminar com chave de ouro essa venda, essa obra,
para conseguir gerir ela do início ao fim. Cara, vou colocar dois aqui para você. Colocaria duas coisas. Experiência presente. O que seria experiência? Investe na finalização da obra. De repente ali embala todos os móveis depois que eles já estiverem instalados. Antes disso, contrata uma diarista para fazer a última limpeza, instrui ela em como limpar os móveis, em como dar o último acabamento ali. Paga essa diária da diarista para ela dar essa geral lá no ambiente, dar a geral nos móveis, embala todos os móveis e só desembala eles quando você estiver junto com o cliente ali apresentando tudo que foi feito. Cara, isso é uma experiência. Como eu falei para vocês, a gente está lidando com o sonho do consumidor, a gente está lidando com o sonho do cliente. Proporcionar essa experiência vai fazer com que esse cara nunca te esqueça. Se você proporcionar uma péssima experiência para ele, ele nunca vai te esquecer como um péssimo prestador de serviço. Se você proporcionar uma ótima experiência para ele, ele nunca vai te esquecer como um excelente prestador de serviço. E um outro, que é assim, um baita de um diferencial, não achei um nome melhor para dar para isso aqui, tá? O que seria esse presente, Anderson? Estabelece um brinde para dar ao final da obra para os seus clientes. Tem um cara lá de Campinas, e o nome da marcenaria é Zapflix. Ele faz uns bonequinhos de massinha dos clientes e entrega pros caras no final. Cara, um negócio sensacional. Ele pega ali, ele faz provavelmente, não sei, nunca conversei com ele, mas ele deve ter um briefing muito bom. Então ele já vai pegando ali os elementos que o cliente gosta. Então se o cara gosta de música, ele faz o bonequinho com o cara tocando violão. Se o moleque gosta de videogame, gosta de futebol, ele faz o rapaz ali jogando videogame, com um videogame no braço, ou vestido ali de jogador de futebol, e ele entrega isso ao final da obra. Cara, isso é um elemento que sempre vai estar na casa do cliente e é um negócio que chama muito atenção, então todo mundo que entra ali pergunta o que é. E aí o que ele vai responder? Não, foi a marcenaria que fez os móveis aqui de casa e me deu de presente. Ou seja, mais um agente de vendas gratuito para você. Você não precisa copiar a ideia do cara, mas você pode fazer um quadro. Teve um aluno nosso de mentoria, se eu não me engano, de muito tempo, que tinha um morador de rua que fazia quadros na rua da marcenaria dele. E era um negócio muito barato, se eu não me engano era 20, 25, 30 reais na época que ele fazia. Para cada obra, ele pagava lá o morador de rua pro cara fazer um quadro. E aí ele entregava na finalização da obra. Estabelece um brinde, estabelece um presente que seja marcante, que faça realmente a diferença na vida do cliente. Pode ter certeza que você vai ter resultados muito melhores se você colocar tudo isso daqui em prática. Isso aí posso falar que foi a aula de hoje, falando sobre gestão de vendas, como gerir melhor as vendas para você ter melhores resultados trabalhando menos. Se você colocar tudo isso aqui em prática, te garanto que você vai ter melhores resultados. Então, mais uma vez, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, deixa aqui seus comentários, as suas impressões do vídeo, as suas opiniões e sugestões de próximos temas para a gente trazer aqui para vocês. Beleza? Grande abraço e até a próxima.